Shalom, Nação Santa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do IDPB FilaCast, o podcast com a missão de amar. Hoje nós, Igor, traremos um assunto palpitante, às vezes até escandalizante. Sim. Né? Mas a nossa intenção aqui é edificar a igreja. Sim, com certeza. E nós vamos abordar, Igor, o tema de distúrbios da sexualidade. E para tanto temos aqui um convidado assim de extrema categoria para nos esclarecer acerca desse assunto, Igor. Legal, boa. Eu acho que é... Olá pessoal, tudo bom? A gente está no formato hoje de novo gravado, tá? Para você que está nos assistindo. A gente está com uma agenda aqui muito especial, que é um assunto muito pertinente. E eu acredito que é um assunto que a gente precisa tocar, porque muitas vezes quando a gente está no corpo, a gente está caminhando aqui, a gente entende que Cristo vai mudando nossas vidas, mas tem uns porões ali que ainda não foram visitados e a gente precisa trazer luz sobre isso. Calabouços que a gente precisa romper e abrir, né? Eu nunca esqueço esse termo de os porões da minha vida, os porões da minha alma. Uma vez o pastor Joel usou esse termo e realmente a gente tem uns porões ali que a gente precisa abrir. E eu acredito que essa parte sexual, ainda às vezes dentro da igreja, a gente tem muito tabu. Ainda é tabu, né? Então a gente precisa realmente esclarecer. Então você que está nos assistindo, já compartilha, deixa o seu like também, tá bom? E aí a gente vai conversando aqui sobre esse assunto tão importante. E quem é que está aqui com a gente hoje, Moisés? Olha, nós temos aqui presente o nosso pastor Paulo Gouveia, né? E o pastor Rubem, que também está aqui nos acompanhando nesse momento inicial, né? E o pastor Paulo Gouveia, ele é conferencista, ele é representante da Pure Life Ministries dos Estados Unidos. Me perdoe meu inglês que não está muito legal. Mas Igor, é assim, Igor, ele veio falar conosco a respeito disso. E ele tem toda a bagagem, todo o conhecimento necessário para nos transmitir esse conhecimento. E o pastor Rubem também, né, tá aqui com a gente, você já falou. Pastor Rubem, lá nosso irmão. Da nossa igreja irmã, né, Batista da União, Batista já esteve aqui ministrando outras palavras, outras vezes. Maravilha, né? Um forte abraço pro pastor Divino também, que é alguém que eu admiro de lá. Sim, a gente quer convidar ele, né, também para vir aqui falar um pouquinho sobre nós estamos família tentando. também. Nós estamos tentando, a agenda dele é muito difícil. Mas vamos lá, que o nosso tempo é corrido hoje, é um assunto extenso, né? Mas a gente precisa correr, então sejam bem-vindos, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite para tratar sobre esse tema tão importante. E aí, pastor, eu queria começar com o pastor Rubem, aqui a gente estava conversando antes, né? A gente tem, o senhor tá lá na Batista da União, como pastor, e 18 anos tem um trabalho lá, né? Com os homens. Qual o trabalho que o senhor faz lá? Saúde também, né? Nossos telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir, né? É uma alegria estar aqui com vocês, essa igreja tão amada que nos tem acolhido bastante através do nosso trabalho de ensino em Manaus. Primeiramente, nós somos diretores aqui da CEBI Manaus, que é uma entidade de ensino que tem sede em Brasília, presidida pelo pastor Ayrton Williams, e nós, há cerca de 4 anos, entendemos que precisávamos ocupar um espaço aqui em Manaus com a questão do aconselhamento bíblico. Então, nós oferecemos esse preparo através de cursos de pós-graduação e capacitação para quem não é graduado em aconselhamento bíblico. Inclusive, a IDPB Filadélfia é uma das apoiadoras. Já tivemos várias disciplinas ministradas aqui no espaço da igreja, né? E também nós temos ensino na área de teologia e hermenêutica, exegese bíblica. Portanto, Deus nos direcionou que precisávamos ocupar esse espaço aqui em Manaus. É tão difícil sair daqui para estudar fora. Sim, e lá fora quando você vai lá nos Estados Unidos, isso daí é uma profissão, né? Aconselhamento bíblico, a gente vê muito isso lá. O aconselhamento bíblico é tão bem posicionado lá quanto a psicologia. Aqui, essa área da psicologia, da psicanálise, né, é muito forte. E o aconselhamento bíblico está crescendo no Brasil, porque nós entendemos que o Criador é que tem o manual de funcionamento do ser humano, né? E a nossa Constituição, digamos assim, né, o nosso manual de vida é a palavra de Deus, por isso que nós chamamos de aconselhamento bíblico.
E o Paulo, meu amigo aí já há mais de uma década, teve esse chamado para esse ministério voltado para a sexualidade. E ele nos conectou com a CEBI Brasília, ao decidir seguir com o ministério do Pure Life no Brasil. É o único lugar do mundo, ele vai falar isso daqui a pouco, fora os Estados Unidos, é o Brasil. Sim. E é Brasília, e é ele que está dirigindo né, esse trabalho. Sim. Por isso, o que nos aproxima é o ensino. O povo de Deus precisa se preparar. Nós vemos as pessoas buscando tantos cursos, tantas formações, enriquecendo o seu currículo, que não é errado isso. Eu fiz isso por muitos anos. No entanto, nós precisamos nos capacitar mais, nos preparar mais para sermos resposta de Deus para outros. Falando sobre a igreja que você colocou isso, realmente eu sou membro da Igreja Batista União, estou lá há 28 anos, quase a minha idade toda, né, que eu sou muito jovem. Nem parece, né? Não parece. Ali nós temos o nosso presidente, pastor Joctan Paiva, estamos lá nesse tempo e temos um ministério com homens chamado Amigos de Fé, é um grupo de amizade que funciona todas as terças-feiras sem parar, só para naquele período do Natal, né, que dá uma paradinha mesmo. Entendemos que o homem precisa ter amizade na igreja, precisa crescer em conhecimento, fé e atitude cristã, são esses os nossos 3 pilares. E a gente tem também um trabalho muito forte de desenvolvimento de líderes. Deus também nos usa nessa área, né? Nós fizemos, algum tempo atrás, a IDPB foi uma apoiadora nossa no treinamento de líderes, né? E isso continua na prática. Então, essa é o nosso trabalho. Eu vou precisar sair, vocês vão seguir, então eu vou dar meu recado todo e você segue. Nós estamos nesse momento com 3 cursos de pós-graduação que são maravilhosos. O primeiro é o aconselhamento bíblico clássico. Sim. Esse curso é voltado para aquela pessoa que deseja ter uma visão geral sobre o aconselhamento bíblico. E ela vai receber conteúdo que envolve o atendimento para pessoas, para casais, para jovens, tem disciplina de distúrbio da sexualidade, pessoas que têm problemas de transtornos mentais, tem disciplina nessa área, mas ela não especializa. É um geral. Esse curso é para quem deseja começar o aconselhamento bíblico, né? Também estamos oferecendo um curso que é lançamento, é inédito em Manaus, chamado Aconselhamento voltado para crianças e adolescentes. É um problema, essa área precisa muito ser ocupada. Nós precisamos treinar pessoas. O nosso foco é treinar essas pessoas e montar centros de aconselhamento bíblico espalhados por toda a cidade, independente da placa da igreja. Para isso, as pessoas precisam se preparar. E o terceiro curso, que será a segunda turma, é o curso de distúrbios da sexualidade. Pós-graduação de distúrbios da sexualidade, que é a área do pastor Paulo Gouveia. Esses cursos estão com matrículas abertas. Se você tem interesse, eu recomendo que você se matricule, porque a turma só começa a funcionar quando tem aluno formando a turma, né? Às vezes a pessoa diz, eu quero fazer, quando é que começa? Eu digo logo que você se matricular e a gente completa a turma. E como que a pessoa faz para se matricular? É muito fácil. Eu vou depois mandar um cardzinho, você pode colocar aí ao longo da transmissão. Você acessa CEBI, S-E-B-I, Brasil.com e lá você tem o acesso para fazer a matrícula, tudo no site, é bem simples e bem fácil. Os nossos cursos acontecem uma vez ao mês, sempre 4 dias por mês. Quarta, quinta e sexta à noite, 19 a 22 horas e sábado pela manhã. Toda a disciplina é dada sempre uma vez por mês nesses 4 dias. Também os cursos são reconhecidos pelo MEC. A nossa instituição, para a glória do Senhor, tem nota 4 no MEC, então maravilha. É uma instituição realmente reconhecida, já temos várias pessoas certificadas aqui em Manaus, então falta você se matricular e se juntar a nós nesse movimento abençoadíssimo de ajudar pessoas através do aconselhamento bíblico. Ótimo, excelente. Tá bom, gente? Tá bom, pastor, obrigado. Eu vou me despedir agora, tenho outra missão, pastor Paulo segue aí na entrevista, depois eu assisto tudo. Tá bom? Amém. Deus abençoe vocês. Amém, obrigado, Forte abraço. pastor. Obrigado, pastor Rubem. Tchau. Tchau. Então, pastor Rubem está indo, obrigado, tá, pastor, pela sua presença, obrigado, pela querido. sua disponibilidade. E a gente segue aqui com o pastor Paulo. Pastor, uma pergunta que a gente sempre faz, né, pra gente começar, quando que
a sua caminhada com Cristo começou? Como é? O senhor é daqui de Manaus? Não. O senhor é da onde? Eu sou natural de Belém do Pará. Ah, nosso vizinho aqui. Mas já saí de lá faz bastante tempo. Toma bastante açaí, né? Come peixe. Tomava então tá mais antes. E como é que começou a sua caminhada com Cristo? Então, primeiro quero saudar, né? Quero agradecer a oportunidade, né? Moisés, Igor, a igreja da IDPB Filadélfia, né? Pela oportunidade. Sim. E saudar, né? As pessoas que acompanham, né? O Filacast. Então, a minha caminhada começou em 2003, né, com Cristo. E tem uma cúmplice aí muito interessante, né, que é a minha esposa. Então, na época, é muito interessante quando ela conta essa história, né? Porque eu tinha uma namorada e aí ela foi transferida lá para a empresa onde eu trabalhava na época. E de repente aquela moça magrinha, né, simples, toda tranquila, assim, mais linda, né, me chamou a atenção. Não estava ligado a Cristo, né, não estava pegado a Ele. Mas ela me chamou muita atenção e eu acabei me aproximando dela. E ela colocou uma condição. Eu teria que terminar primeiro o meu namoro. Terminei o meu namoro, começamos a avançar a nossa caminhada, né? Mas com calma. E ela disse, bom, agora tem uma segunda condição, né? Eu preciso te apresentar aquele que dirige, né, e governa meu coração, que é Cristo. E aí eu comecei, né, a minha caminhada ali. Ela começou a me levar para a igreja, comecei realmente a ir. E você sabe, né, que é impossível, né, você resistir a Cristo. E passaram-se alguns meses até que eu não resisti, né, à verdade, à presença, né, do Senhor, ao trabalhar dele, né, nas mensagens, nos louvores, né, em todo momento. E aí no dia 23 de outubro, né, de 2002, né, eu me rendi, né, a esse amor, fui totalmente constrangido, né, por esse amor, e começou essa caminhada. Né, começou essa caminhada com o Senhor. E desde lá o senhor está caminhando. E hoje o senhor é casado, tem 2 filhos, né? Na verdade, sim, eu sou casado com a Railca Gouveia. Sim. Nós temos 3 filhos. 3 filhos. Raíssa, Thales e Sofia. Com um detalhe, né? A nossa Raíssa em 2021 era tão especial, tão maravilhosa que Deus resolveu recolher, né, ela para ele. Mas eu não deixo de ser pai dela. Sim, com certeza. Não deixo de ser pai dela. E ela está lá com ele, está muito feliz e está esperando o dia que a próxima vez que estivermos reunidos aí vai ser para sempre. Sim, verdade, que bom. E pastor, a gente vai, como a gente falou, a situação aqui dos distúrbios sexuais, né? Conta um pouquinho do ministério, como é que funciona, como é que o senhor se conectou com o ministério do Pure Life Brasil, né? Amém. Então, vamos lá. Lembram desse meu início, da minha caminhada cristã? Sim. Realmente foi um início sincero, tá? Em 2003. Só que houve um momento em que eu me afastei da minha esposa por questões pessoais. Ela precisava concluir a faculdade, né, em Fortaleza. Nós nos casamos em Fortaleza, ficamos lá e eu voltei para minha terra natal, né, Belém do Pará. E esse afastamento não foi saudável, né, para a minha espiritualidade. Voltei para as amizades, voltei para a caminhada e infelizmente voltei, né, para uma vida de pecado, né? Fui me afastando realmente, né, da caminhada com Deus. E quando ela voltou a estar comigo, eu cometi um erro que muitos homens cristãos cometem. Eu vivi uma vida dupla. Então foram 8 anos, né, na igreja sem estar em Cristo. Né? Isso faz muita diferença, né? Uma coisa é você ser convencido, né, do Evangelho. Outra coisa é você ser convertido, né, ao Evangelho. E qual que é a diferença aqui? A pessoa convencida, ela vai ao culto, ela chora, ela dá o dízimo, ela participa das campanhas, né, de tudo que a igreja oferece, mas não há rendição ao Senhor. Então ela participa daqueles rituais, mas a vida dela não está comprometida com Cristo. Então essa é a grande diferença. E foram 8 anos, né, dessa forma. Até que eu, de novo, né, não resisti. Né, a ação, né, de Deus, aquela palavra ministrada, né, tudo aquilo que acontece, né, nos cultos, né, que são realmente oferecidos ao Senhor. Chegou um momento que meu coração disse, cara, eu quero realmente o Senhor. Eu quero estar com o Senhor, eu quero uma verdadeira espiritualidade. Né? E aí foi quando eu tomei coragem, em 2012, eu confessei os meus pecados para minha esposa voluntariamente. Né? Nós morávamos em Curitiba nessa época. E eu cheguei para ela e disse, olha, eu já fiz isso. E começou, e foram 2 anos. Né? Me lembrando das coisas que eu fiz, eu dizia, meu Deus do céu, se eu falar isso agora eu não aguento. Então eu falava algo, lembrava, né?
Passava 2, 3 meses, ela ficava bem. Aí adivinha, eu sonhava ou eu lembrava de algo. E aí eu ficava naquela guerra, será que eu conto ou não conto? E aí eu contava, aí 2, 3 meses de novo de guerra. Passava aí 2, 3 meses, lembrava de algo. E às vezes eu disse, não, se eu contar isso ela não vai querer a reconciliação. Vai desmoronar ela não vai querer a reconciliação. Aí o que acontece? Ela sonhava. Paulo, você fez isso? Baixava a cabeça, fiz. Então você vê que foi um processo realmente conduzido, né, pelo Senhor. E hoje eu entendo por quê, né? Porque hoje nós temos um ministério que é público. Sim. E eu fiz tanta coisa, né, no passado, que essas coisas precisavam ser resolvidas, né, e tratadas. E é o que aconteceu. Na igreja que nós frequentávamos na época, eles imprimiam os livros do Steve Gallagher, né, da Kathy Gallagher. E a minha esposa chegou no momento e disse assim, cara, eu quero divórcio. Né, não dou conta, não quero mais. E aí, não te aguento mais. E aí, ó, cheguei no meu limite. E aí, mas assim, eu realmente tinha me arrependido ali. Sim. Ali, eu me uni a Cristo e isso fez toda a diferença. Dia 6 de abril de 2012. Né? E aí o que acontece? Ela recebe o livro, Quando o Pecado Secreto dele Despedaça o Seu Coração. E aí o que acontece? Naquele livro, que é da esposa do pastor Steve Gallagher, né, a Kathy, ela entendeu que ela precisava permanecer e lutar pelo casamento. Sim. Né? E aí ela permaneceu. E ali eu li também o livro do pastor Steve Gallagher, né, No Altar da Idolatria Sexual, que é o melhor livro de aconselhamento bíblico na área. O que acontece? Naquele momento, ela vira para mim e ela diz assim, vamos orar para que esse ministério venha para o Brasil. Gente, mas é algo impossível, porque ele só existe lá nos Estados Unidos. E eu vou dizer por quê. Gente, não é um ministério fácil. Como é que você vai montar um centro de aconselhamento bíblico e você vai colocar no mesmo ambiente, morando, homens dos mais diversos tipos de distúrbios da sexualidade? Qual é a chance de dar errado? Então, só realmente algo que é direcionado, né, e vocacionado, né, pelo Senhor, né, para que essas questões deem certo. E nesse momento, nós começamos a orar e começamos a buscar realmente do Senhor isso. Quando chega em 2017, eu e ela, que na época éramos missionários da Jucum, fomos enviados para uma missão nos Estados Unidos. Aí o que acontece lá? Passamos 45 dias cumprindo a missão e os outros 45 dias nós planejamos de ir conhecer o pessoal do Pro-Life. Foi aí que nós nos conectamos. Sim. Né? E aí o pastor Steve Gallagher nesse mesmo ano veio ao Brasil convidado pelo pastor Ayrton Williams. Eles se conectaram, ele viu a seriedade, né, e a maturidade do pastor Ayrton Williams, né, com aconselhamento bíblico no Brasil. Lá eles trabalham também com aconselhamento bíblico. E aí Deus falou diretamente, né, com o pastor Steve Gallagher depois de 3 dias de jejum, que ele realmente, que Deus havia decidido, né, que deveria haver Pro-Life no Brasil. E aí nós estamos aqui. Que bênção. Então, obra divina, amigo. Desde 2017, né? Então já tem uma caminhada. E quantas pessoas já passaram? Hoje, né, vocês têm um centro de recuperação? Pronto. Como é que funciona esse ministério? E quantas pessoas já passaram desde 2017, 2018? Não, né? 2017 houve a conexão. Ah, sim. Aí 2018, Deus falou com o pastor Steve. Ele falou com o pastor Ayrton, não, isso é loucura. Foi orar, Deus falou com o pastor Ayrton. Veio um americano desse tamanho, né, chamado Fred Gierman, um gigante, né, que hoje é coordenador lá no campus, é meu amigo pessoal. E vários sinais, deixando clara a vontade de Deus. Conheci o pastor Ayrton em 2019, em São Luís do Maranhão. Um pastor que conhecia essa nossa intenção de trazer o Pro-Life para o Brasil. E sabia que o Steve havia autorizado o Ayrton, nos conectamos, fomos orar durante mais ou menos 4, 5 meses. E aí, em março de 2020 o pastor Ayrton me faz o convite. Sim. 15 dias de oração, aceito. No dia 1º de agosto de 2020, começa a operação do Pro-Life no Brasil. Legal. Então foi dia 2020. Eu estimo aí que nós alcançamos aí algo em torno de 100 pessoas, né, nos 2 programas. O programa residencial, ele começou pequeno, né, com 3 pessoas, né, na primeira turma, depois 3 pessoas na segunda turma. Aí nós aprendemos um pouquinho, erramos menos, abrimos 5 pessoas, 5 pessoas. Aí no outro ano, 7, e agora nós estamos com 9 vagas. Né? Então, dentro desse ciclo, entre o programa residencial, que passou aí em torno de 35 pessoas, né, no programa residencial, e o restante foi o aconselhamento à distância. Né? E nos últimos anos eu tenho dado mais ênfase ao programa residencial. Eu segurei um pouco as vagas, né,
os vencedores em casa, e eu tenho trabalhado mais, porque isso dá um ganho para nós, um know-how para a gente muito grande. Né? Então, imagine, eu estou inserido nesse contexto. Eu vivi 24 anos do pecado sexual. E nos últimos 13 anos eu estou livre, né, da escravidão do pecado sexual. E nos últimos 4 anos Deus me deu um privilégio. Eu estou olhando esse pecado com uma lupa. Está lá do meu lado. E você está lidando com todas as questões que eu vivi durante 24 anos, que eu tenho estudado ao longo de 13 anos, e eu tenho agora um laboratório vivo. Eles não são experiências, tá? Só para deixar claro. Mas Deus me deu essa riqueza. E qual é o objetivo? Eu quero entregar para a igreja brasileira uma forma de lidar com essa questão. Hoje a igreja não sabe trabalhar. E sabe, nós estamos muito atrasados. Olha só, enquanto as igrejas estão abrindo a porta agora para falar sobre sexualidade, a agenda globalista, né, ela já está falando de transhumanismo. Então eles já implantaram a cultura woke, já implantaram, né, já vieram ali desde a ideologia de gênero, a queer, agora é a cultura woke. E eles estão falando agora de transhumanismo. Nós estamos, muitos anos atrás. E eu agradeço a Deus, né, que vocês têm aberto nessa oportunidade para a gente dialogar sobre isso. Vários pastores no Brasil estão abrindo as portas, né, para a gente trazer, né, os seminários, trazer essas ministrações. E isso tem colocado, né, no coração dos pastores a consciência. Qual é o meu desejo, Igor, né, e Moisés? É que em cada igreja brasileira haja um centro de aconselhamento bíblico. Né? Não há, assim como nos Estados Unidos, não há no Brasil a intenção de, nós vamos abrir vários Purilife. Gente, não é assim. Você quer abrir um Purilife? Foi uma vida toda sendo preparado para isso. Né? Hoje eu consigo estar na frente de alguém que cometeu coisas absurdas e eu não consigo odiar aquele cara. Né? O meu coração qual que é? É olhar para aquele cara, amar aquele cara, independente do que ele fez, ministrar o poder do Evangelho de Deus, ministrar o poder da graça de Deus, e que aconteça com aquele homem aquilo que aconteceu comigo, né? Que a obra de Cristo realmente seja completa, né, na vida daquele homem, e que ele possa viver não mais uma vida egoísta, né, mas viver uma vida para a glória de Deus. Então esse é o sentido, né, que a gente está caminhando. Legal. E nessa questão, pastor, a gente tem que observar que esse é um assunto que ele é muito... ainda tabu dentro da igreja. Ele tem uma questão que fica escondida, como o Igor falou no início, nos porões da nossa alma, né? Porque quando a pessoa tem algum problema, por exemplo, com alcoolismo, ele não esconde, não tem como ele esconder. Sim. Né? A pessoa que faz uso de substâncias ilegais também não tem como esconder. Porque quando ele está sob o efeito daquele entorpecente, ele manifesta. Sim. Né? Ele reage. Mas a pessoa que sofre com esse pecado sexual, ele é totalmente camuflado. Né? É algo assim. E como é que o senhor tem visto isso na transformação das vidas que o senhor tem aconselhado dos homens, e eu acredito que também de mulheres, né? A diferença que isso tem feito na vida deles e da família deles? Assim, é muito gratificante. Eu vou dizer assim, hoje o maior milagre que eu tenho dentro do ministério, eu tenho a autorização dele, né? Então posso dizer, é o Ricardo. Ricardo é um dos alunos que passou pelo programa e Deus tocou tão profundamente a vida dele que agora ele está lá. Hoje ele é responsável, né, pela minha parte administrativa, pela hospitalidade, né, do campus. Ricardo era empresário. Né, ele tinha lá uma indústria, né, de pães, essas coisas, e mais uma panificadora, entre outros negócios, né, fazenda, milionário. A família, né, milionária. Sim. E o Ricardo, durante 22 anos, ele viveu a vida homossexual. E nesse tempo, ele se envolveu, isso nas contas dele, né? Porque era muita loucura. Ele ia para saunas gay e ele chegava assim, tinha 100, 200 pessoas ali, ele ficava uma semana, 2 semanas, às vezes quase sem dormir, só trocando de parceiro. Ele estima algo em torno aí de 5.000 homens, né? Que ele se envolveu durante a caminhada dele. Muita disfunção, os desejos dele em guerra, e ele, como é que se diz? Ele teve um processo de conversão genuíno, né, verdadeiro. Ele conseguiu pacificar, né, em Cristo, né, o passado dele. Ele conseguiu realmente uma união a Cristo, onde ele realmente está rendido, né, ao senhorio do Senhor.
Eu vejo como a família dele, né, tá grata, né, em tudo isso. E ele abandonou. Ele, olha só, ele abandonou, né, a empresa, abandonou não, deixou na mão de outras pessoas, né, na família, tudo. Ele veio para o ministério, hoje ele ganha meio salário mínimo. E ele é um cara assim, que é tão alegre, tão animado, às vezes a gente está meio aborrecido, está naquela correria do dia a dia, rapaz, você está rindo, né? Mas essa é a alegria da salvação, né, no coração dele. Então isso é genuíno, né? Quando é que eu vejo que isso aconteceu? Quando eu vejo realmente que Cristo se tornou a grande alegria da vida daquela pessoa. Tem uma palavra, né, nas escrituras que diz assim, né, que um homem encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo. Quem é essa pérola de grande valor? É Cristo. Quem é o tesouro escondido, né, que aquele camarada lá encontrou, vendeu tudo e comprou aquele campo? É Cristo. Então, quando você tem realmente um encontro genuíno e verdadeiro, né, com Cristo, não tem como esconder. Né? Assim como no pecado mais extremo, você não tem como esconder, você não tem como esconder. As pessoas, elas vão ver em você virtude. Elas vão ver a transformação. Muitos dos nossos alunos, quando voltam para casa, a preocupação deles, cara, eu preciso mostrar que eu mudei. Você não precisa mostrar que você mudou. Se você mudou, as pessoas vão perceber. Se você precisa mostrar, então você não mudou. Não é genuíno, não é natural. Né? Você permanece ainda na outra realidade. Então, para mim, não é o que ele aprende durante o curso, né? O programa residencial. Para mim, é a virtude. Quando eu vejo virtude, quando eu vejo rendição, aí está o grande ponto. Porque, gente, o pecado sexual ele não é o problema. Se você pegar a base bíblica de distúrbios da sexualidade, é Romanos 1. Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 32. Se você olhar ali todos os pecados que eles são cometidos, a partir do versículo 21, você vai perceber um padrão. Qual é o padrão ali? Primeiro deles, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. De quem ali Paulo está falando? Está falando de Adão e Eva. Eles tiveram conhecimento genuíno de Deus, face a face. E ainda assim, não glorificaram como Deus. Qual é o nome disso? Idolatria. Essa é a primeira raiz de distúrbios da sexualidade que a Bíblia nos ensina. Né? E de uma forma bem simples, que é a idolatria? Eu não estou satisfeito em Deus. Deus não é suficiente para mim, Ele não é meu deleite, Ele não é minha delícia. Né? Então eu vou me dar as costas para Deus, me voltar para a criação e tentar encontrar na criação algo que me delicie, que me dê satisfação, me dê prazer. Não vai encontrar. Segunda raiz, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, segunda raiz de uma pessoa que vive qualquer tipo de pecado. Isso aqui é aplicado em qualquer tipo de pecado, sim, mas eu aplico em distúrbios da sexualidade, que é a minha área. Segunda raiz, descontentamento. Então veja que quando você não está satisfeito em Deus, né, quando Deus parece que está te devendo alguma coisa, isso não vai gerar carência. Porque muita gente fala de carência por conta de uma linguagem até mesmo da psicologia, né? Mas não é carência que é gerada ali. É gerado o quê? Cobiça. Então, quando eu acho que me falta alguma coisa, que foi o que a serpente semeou no coração de Eva, né? E de Adão, aquilo não vai gerar carência. Aquilo vai gerar cobiça. Que, na verdade, até desculpa, essa é a segunda raiz. Primeira, idolatria. Segunda, cobiça. E a terceira? Eles se tornaram tolos. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Então, qual é a terceira? É a mentira. Então, quando eu deixo de estar conectado a Deus, eu me separo de Deus, que foi o que aconteceu na queda, eu vou me voltar para mim mesmo, para o meu coração, eu vou voltar para a criação, como, por exemplo, a cosmovisão humanista ela faz, e eu vou tentar interpretar a vida à luz daquilo que eu sinto, que eu desejo, aquilo que eu acho, né, que são as coisas. Então, o que vai ser estabelecido? A mentira. Por exemplo, até distúrbios da sexualidade. O que é o distúrbio? É o mau uso da sexualidade. Então, no Ocidente, você tem duas cosmovisões predominantes, humanista e a bíblica. Numa, há um Deus Criador, Senhor de todas as coisas. Existe um manual, que é a palavra de Deus. Existem regras, existe direção. Tudo que foi criado tem um sentido, uma direção e um propósito. Ok? Na outra, não. Tudo é obra do acaso. Foi uma explosão, houve aí um processo evolutivo, e todas as coisas assim, elas são obras do acaso. Então, cada um pode buscar sua felicidade, seu sentido.
E aí aqui está o grande problema, porque tem muito cristão, inclusive, que faz uma interpretação da sua sexualidade à luz das Escrituras. Só para devolver, né, para vocês, imagine essa caneca aqui, ó. Alguém fabricou essa caneca. Quando ele fabricou, ele sabia para que ela serve, no que ela vai ser utilizada, como ela deve ser utilizada. Isso seria mais ou menos uma linha da cosmovisão bíblica, né? Quando você pensa na humanista, não, Moisés, é minha caneca. Eu uso como eu quiser. Eu não quero usar desse jeito, eu quero usar de cabeça para baixo. O que vai acontecer? Ao invés dela cumprir o seu propósito, ela vai gerar problema. E na sexualidade, sexo é muito interessante porque o sexo e a sexualidade fora do propósito, eles não vão gerar vida, eles vão gerar o quê? Morte. E é o que a gente tem visto, né, em todo lugar. Sim. E até a gente aprofundando um pouco mais, pastor, a gente falou muito ali da questão de transtornos e distúrbios sexuais. Na definição, né, para quem está assistindo a gente, o que é um transtorno ou um distúrbio sexual? Pronto. A minha análise é a partir do aconselhamento bíblico. Sim, à luz da Bíblia. Porque assim, você tem, como eu te falei, tem as terapias humanistas, né, ela tem um tipo de descrição. Eles, em 2018, o DSM considera, né, essas questões da sexualidade como realmente um transtorno e eles consideram uma doença. Né? Então eles fazem uma leitura. No aconselhamento bíblico, isso não é uma doença. Isso é um comportamento. Então você já viu aqui uma separação. Né? Tem um ponto que nós não concordamos. Então, o distúrbio é o quê? É um comportamento fora, né, do seu propósito original. Nós consideramos, né, que há um Deus Criador, há um Deus Senhor e há um manual. Há um sentido e um propósito para a sexualidade. Quando ela perde esse efeito, ela se torna um distúrbio. Então, aquilo, ao invés de gerar ordem, ela vai gerar o quê? Caos. Né? Ao invés de gerar vida, ela vai gerar morte. Então, para nós, o que é o distúrbio? Ele é um comportamento fora, né, do seu propósito original. Então, a sexualidade ela não vai atingir o seu fim ali. Sim. E e aí a gente trazendo para o nosso contexto cristão, quais são esses distúrbios que a gente mais identifica, assim, no seu ministério? E o que o senhor já identificou que é um padrão ali dentro do corpo, né? Que a gente sabe que a gente tem sempre essas situações. O que o senhor já vivenciou, experimentou ali, né, no seu trabalho? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, né? Tem um texto bíblico que fala um abismo chama outro abismo. Se eu for falar dos tipos de disfunção, a gente não fecha hoje o podcast. Mas eu vou te falar daquilo que está na raiz do problema. Aquilo que está na raiz do problema. A nossa sexualidade, o sexo, o corpo, são dádivas que Deus nos deu. Qual é o propósito dessas dádivas? Né? Transbordar e abençoar. Qual é a nossa referência? A família do céu. Se você olhar para a família do céu, como é que funciona a dinâmica deles? O pai doa ao filho e ao espírito. O filho doa ao pai e ao espírito. E o espírito doa ao pai e ao filho. O tempo todo, eles estão doando-se uns aos outros. Sabe o que acontece? Todos eles recebem o tempo todo. Essa é a dinâmica, né, da criação e é isso que ele estabeleceu para nós, como imagem e semelhança dele, ok? Na nossa sexualidade, a mesma forma. O sexo, da mesma forma. Né? O desejo sexual ele é muito intenso, ele é muito poderoso. Mas qual é o objetivo? Ele transborda. Né? Eu abençoo a minha esposa, né? Eu transbordo na vida dela, eu dou esse desejo para ela. Onde é que está o X do problema? Quando ao invés de doar, o homem fez o quê? Reteve. E aí começou todo esse ciclo de queda, né, que a gente vive hoje. Então, veja, quando eu pego a minha sexualidade, o sexo, o desejo sexual, o prazer sexual, tudo que está incluso no pacote, e ao invés de usar dentro do sentido e propósito correto, eu trago para mim e uso de forma egoísta. Está aqui, Igor, o problema. Né? Ou seja, eu peguei algo que foi feito para abençoar, abundar e transbordar. Eu retenho e eu uso para mim de forma egoísta. Está aqui, porque daí vem a questão da dinâmica, né? Da homossexualidade, aí vem a questão da masturbação, aí vem a pornografia. Por exemplo, masturbação, né? É o uso egoísta do seu corpo. Isso vai alimentar um desejo cobiçoso egoísta.
Então, quando esse homem ele estiver com a sua esposa, ele não vai estar pensando nela. Ele não quer abençoá-la. Ele está pensando em quem? Satisfazer os seus desejos egoístas. Tem uma imagem, né, que eu faço com a mão aqui que é muito interessante, né? O sexo dentro do seu propósito, né, a sexualidade dentro do seu propósito, eles vão gerar uma conexão profunda entre marido e mulher. Por que o desejo sexual, por exemplo, é profundo? Por que ele é tão prazeroso? Né? Por que Deus pensou em todos esses detalhes? Para que o homem e a mulher olhem um para o outro, né, e se unam dentro de uma aliança de casamento e se atraiam um para o outro. Ok? Quando você tem um distúrbio, por exemplo, na sexualidade, você não tem o desejo de se unir ao outro, o teu vínculo é com o quê? Com o seu desejo. Você não está vinculado à pessoa, você está apontando a direção para quem? Para você. Você não está apontando para o outro. Aí o que vai acontecer? Olha só, aí a relação já não é assim, a relação é assim. O que vai acontecer? Essa pessoa está vinculada às suas fantasias e seus desejos, o mais forte vai dominar o mais vulnerável. Eu vou submeter o mais fraco ou o mais vulnerável. Quem são os vulneráveis? Mulheres e crianças. À minha vontade. Né? Esse comportamento, por exemplo, ele alimenta no homem, né, um instinto de predador. Então, dentro da cosmovisão bíblica, tudo definido por Deus, as pessoas se encontram. Fora da cosmovisão bíblica, no distúrbios da sexualidade, o que vai ser promovido? Desencontros. Onde tem um dominador e tem um que domina. Ou tem um dominador e um que é dominado. E sabe o que é interessante? O desejo do meu coração, a minha fantasia não pode ser satisfeito pelo outro. Porque quando eu olho para o outro e quero usar e abusar do outro, eu tenho expectativas, né, dentro do distúrbio. E o outro, ele nunca vai atingir esse padrão. Isso vai gerar o que em mim? Insatisfação. E aí eu vou migrando para comportamentos cada vez mais perversos, mas cada vez mais isolados. E hoje, o que está em alta, né, se você olhar, são as bonecas, né, para questões sexuais. Né? Toda essa história de bebê reborn, tudo, na verdade é o quê? Para dessensibilizar a gente no que diz respeito ao relacionamento com o ser humano, para que seja normatizado o quê? A questão do consumo de bonecas. Sim. Eu não sei se vocês viram uma matéria que saiu recente agora, que diz o seguinte, que agora os cachorros também são um problema. Por quê? Para que eles possam vender cachorros robôs. Então veja que há todo um mercado, há todo um processo de manipulação para que a gente se sensibilize com isso. Então veja que eles já estão passando para a questão do transhumanismo. Né? Então a gente já está bem atrás. E na cosmovisão bíblica, o que vai acontecer? Encontros. Né? As pessoas vão se voltar umas para as outras, elas vão se encontrar, né? E os relacionamentos eles vão acontecer. E o mais importante, nós vamos estar humanizados. Sim. Porque a outra, ela nos bestializa. E tem um livro, né, que se eu puder indicar aqui, que é Paixões do Coração, do Dr. John Street. Ele fala da teologia do desejo. E ele fala de toda essa dinâmica, como ela começa. Então você pode começar com práticas egoístas, masturbação, pornografia, né, etc., né, no nível 1 do comportamento, mas você pode chegar a se tornar um criminoso sexual, de tanto que você é escravizado, né, pelo desejo cobiçoso e a sua resistência fica baixa. Sim. Então fica a dica para quem quiser estudar, né, nesse sentido, pesquisar nisso. Eu uso esse livro lá no Pure Life para os meus alunos entenderem a questão do desejo. Né? Essa questão que o senhor estava falando a respeito do Pure Life com relação ao tratamento residencial que o senhor falou, né? Isso. Existe uma localidade aqui no Brasil onde as pessoas podem ficar ali reclusas, assim, tipo um retiro, alguma coisa nesse sentido, para ser tratada ali na sua consequência, no seu distúrbio, por exemplo? Pronto. Excelente pergunta, Moisés. Existe um centro de aconselhamento bíblico em Braslândia, né? Em Brasília, que é onde nós estabelecemos, né, o nosso centro de aconselhamento. Só tem um detalhe. É um dos meus desafios hoje, né, dentro da igreja, quando eu estou ministrando, né, as conferências e conversando com os pastores e me conectando com eles. Nós não somos uma casa de recuperação. Né? Parece difícil, né, você separar isso, mas nós não somos. Por quê? Lá, os nossos alunos, né, não são internos, são alunos, eles não ficam reclusos. Eles podem sair para trabalhar, eles têm atividades externas normais. Por que isso, gente? Porque o problema não está no ambiente. O problema está onde? No nosso coração.
Então, o grande alvo do aconselhamento bíblico é o coração humano. Jesus diz isso. Olha, não é o que entra no homem que contamina o homem. O que é que contamina o homem? O que sai da onde? Do seu coração. Então, esse coração idólatra, insatisfeito e cheio de mentiras, egoísmos, né? Esse é o grande problema. Esse coração que não quer transbordar, esse coração que não quer abençoar, esse coração que está voltado para ele mesmo. Esse é o grande problema. Então veja, as moças de roupa curta, os rapazes, né, de roupas sensuais, eles não são o problema. Então o nosso grande trabalho lá com os rapazes, qual que é? É trabalhar a dinâmica do coração. Esse coração, ele tem que se arrepender da idolatria e ele tem que se tornar o quê? Um coração adorador. Nós estamos até fazendo, né, nesse final de semana o seminário, né, Puros de Coração, na Igreja Batista União, e é muito legal, tem 15 igrejas lá representadas. Gente, isso não é comum, né? É difícil às vezes virem pessoas de outras igrejas. E o tema lá, Puros de Coração, ele faz todo sentido, né, para o que a gente está falando. Porque o contrário aqui do distúrbio, né, vai ser o quê? A pureza, né, do coração. E, biblicamente, o que é uma pessoa pura de coração? É uma pessoa cuja adoração aponta para onde? Para Deus. Nosso alvo, lógico, era ser uma adoração exclusiva, mas é um desafio para nós, né? Mas quando a adoração, Moisés, do coração é redimida, né, ela é restaurada, meu irmão, você pode ir para a tua vida normal. O nosso objetivo, inclusive, é que o aluno ele não se afaste muito, né, das suas rotinas. Então ele sai para trabalhar, ele vai aos cultos, e ele vai enfrentar dificuldades no começo, ok? Agora, ele precisa aprender a dominar isso. Onde é que ele vai dominar isso? Direcionando o seu coração para a adoração. E o senhor falou, pastor, que trabalha lá com os rapazes. Hoje o Pure Life, ele atua exclusivamente com homens ou tem também ali uma turma ali para mulheres? E na sua visão, por que isso daqui é tão mais forte nos homens do que nas mulheres? Tem algum contexto, alguma coisa assim? Não, na verdade, assim, lá nós estamos apenas há 4 anos no Brasil, Sim. Vai fazer agora em agosto, né? Então nós estamos no início da operação. Então nós estamos indo muito com calma. Nos Estados Unidos já existe todo um núcleo, né, voltado para ajudar mulheres. Esposas feridas e mulheres envolvidas com a questão do pecado sexual. Nós estamos focados no homem ainda, né, nesse início, até porque existem diferenças culturais. Sim. Eu tive que fazer algumas adaptações no programa de lá para cá, né, que é bem diferente. Então esse foi o primeiro passo. No momento nós não temos previsão. O que eu estou fazendo? Com parceria com o pastor Rubem, nós estamos formando conselheiras cristãs. Sim. E a minha oração é que pessoas formadas, vocacionadas para isso, possam dizer, olha, eis-me aqui, né? Quero ajudar vocês. E aí quando nós tivermos um núcleo de 2, 3 ou 4 mulheres, a gente pode começar a atender as mulheres, né? E as esposas feridas. A minha esposa ainda atende, né, muitos casos, mas não ainda dentro do programa do Pure Life, né, nesse sentido. Com relação aos homens, Igor, e mulheres, não é que seja mais forte nos homens. É que houve, no passado, todo um movimento, primeiro para capturar o coração dos homens. Hoje, principalmente, né, com o movimento feminista, a revolução sexual ali da década de 60, a mulher começou a se tornar o alvo. Mas olha só, já foi. Já foi. Se você olhar culturalmente, já foi. As mulheres já caíram nesse sentido. Né, elas já foram totalmente dominadas, né, por uma leitura humanista, né, do papel da mulher, essas questões. E hoje, quem que eles estão atacando? As crianças. Né? Então, você vê que os bebês, por um processo de doutrinação, né, as crianças menores possíveis, né, eles já entraram dentro desse contexto, já estão atacando. Então, o efeito sobre a mulher, ele é o mesmo. Né? Agora, qual que é a diferença? O apelo do homem é muito mais visual. Sim. Então, eles conseguem bombardear mais. O apelo da mulher já é muito mais emocional. A mulher, né, para ela se apegar a essas questões, aí já é mais uma questão do ouvir, é uma questão, né, emocional. Né? O sexo para a mulher, ele tem um contexto muito emocional. E aí onde é que elas vão ser capturadas? Novelas, romances, doramas, né? Por aí vai, isso já vai capturando, né, o coração dessas mulheres. Mas hoje o movimento deles, inclusive, já está nas crianças, né? Mas o efeito ele é o mesmo. Eu já lidei com mulheres, né, que estavam profundamente escravizadas com o pecado sexual e o efeito ele é o mesmo. O ponto aqui, a diferença é a massificação.
O homem já está muito mais tempo massificado nessa questão. Sim. Né? E quando a gente olha, se a gente for olhar ali a questão dos pecados, os distúrbios sexuais, na verdade, desculpa, a gente vê, por exemplo, no homem a homossexualidade, que não pode mais ser usada como homossexualismo, né? Tem que ser homossexualidade agora o termo que usam. Nas mulheres também, e nas crianças o gênero, né? Hoje a gente tem essa questão muito forte desde criança, poxa, a gente vê casos de crianças de 4, 5 anos que os pais admitem quando e assim, eu acho que não são nem as crianças, são os pais. Não é possível uma criança de 5 anos não se identificar como aquele gênero e o pai falar, ela não se identifica com esse gênero. Ou então também a gente fala muito sobre identidade, que a missão dos pais é definir realmente a identidade, e os pais não têm afirmado isso. Então, meu filho ele vai ser o que ele quiser ser, a gente não direciona. Como que a Bíblia ela trata isso? Por exemplo, o primeiro ponto, vamos falar aqui da homossexualidade. E eu falo até por mim, quando eu vejo um caso, né, de homens e mulheres assim, eu ainda fico muito em dúvida, porque eu vejo que é um ponto ali muito difícil de ser tratado. A gente, né, enfim, a gente sabe que hoje, no meio que a gente vive, tem pessoas, o homem e a mulher estão aqui na igreja, né, querem viver o evangelho, mas caem. Por quê? Qual é a raiz da questão da homossexualidade, pastor? Pronto. Eu vou pegar para a homossexualidade, mas eu vou fazer uma ampliação de novo. A gente tem uma base, né? O problema sempre é o mesmo, né? A raiz do problema. A gente tem uma base. O que nós vamos ter a partir da base são ramificações. Ok. Né? E aqui é interessante, Igor, esse ponto, né, que você trouxe. Vou fazer uma primeira observação, né? O termo correto, pela linguística, é homossexualismo. Né? O Dr. Jean-Marie Lambert, ele é um especialista, né, na agenda globalista da ONU. E ele lançou um livro, Entre a Cruz e a Maçã. E nesse livro ele explica que essa troca de homossexualismo para homossexualidade foi intencional e obra da agenda. E eles conseguiram. Sim. Porque o pós-fixoísmo, ele significa assim, estilo de vida de. O pós-fixo-dade significa algo inerente a você. E a homossexualidade, vou chamar de homossexualidade, né? Senão vão derrubar o podcast. Ela é uma identidade crida que influencia um comportamento. Mas esse comportamento, essa identidade, eles foram aprendidos. Ninguém nasce, né, homossexual. Existem muitos fatores. Se eu fosse dar exemplo aqui, ia ser interessante. Mas o ponto-chave é assim, a pessoa acredita que ela é. Só que assim, os meus sentimentos, os meus desejos, eles não têm poder de mudar a minha natureza. Aí, lhe interrompendo, só um ponto também. Mas a gente vê casos, quando a gente ouve algumas histórias, que as pessoas falam, não, quando eu nasci, eu era diferente dos outros, eu já me sentia diferente. Como? Com 4 anos, 5 anos? Como? E assim, quando a gente é criança, né? Você tem aqueles amigos ali que tu fala, cara, esse cara aí, ele tem um jeito meio diferente. Criança, 5, 6 anos. Pronto. E aí, no longo da vida, a pessoa, né, segue por esse caminho. Como que é possível isso? Eu vou trazer um exemplo. Sim. É até legal que as histórias assim são legais, né, do podcast, né? Teve um caso no Rio de Janeiro que uma amiga minha, né, relatou. Ela trabalha com sexualidade há muito mais tempo, né, do que eu. E ela pegou um caso de uma família que havia um pai, um advogado muito rico, né, no Rio de Janeiro, e tinha lá a esposa, a filha, o filho e a avó. E esse homem não tinha tempo para a família, né? Ele ganhava muito dinheiro, advogado, gente muito, muito rica, né? E o tempo dele era atrás de seguir, né, os processos dele, a caminhada dele. E aí vem um rapazinho, que ele queria muito, né, um filho homem, né? Veio a filha, ele ficou muito feliz, aí veio um rapazinho que ele queria para fechar o casal. Com 3 anos de idade, esse menininho começou a vestir vestido da irmãzinha, sapato da mãe, da avó, e começou a se comportar igual uma menininha. A mãe volta para esse pai e disse assim, olha, eu preciso da tua ajuda, o nosso filho está reagindo dessa forma. Aí o que ele fez? Olha, eu não tenho tempo, meu tempo é muito caro, vê aí o que você faz. Eu pago o que você precisar. Aí ela encontrou essa amiga minha, né, que trabalha com sexualidade, e ela disse assim, cadê esse pai? Eu quero falar com ele. Aí o que o pai disse? Olha, eu não tenho tempo. Né? Meu tempo é muito caro. Quanto ela vai me pagar pela minha hora? Ainda foi sarcástico, né? E aí ela disse assim, olha, se ele não quiser um filho, né, que vai ter conflitos na sua sexualidade quando ele for adulto ou jovem,
seria bom ele vir aqui para a gente conversar. Aí ele, beleza, entendeu e foi lá conversaram. E o que ela disse? Olha, passe tempo com seu filho. Seu filho está num ambiente que só tem mulher. E ele está fazendo uma leitura da vida, ele está interpretando a vida à luz do universo feminino. Ele entendeu aquilo. O que ele fez? Tirou mais dias de folga, contratou mais estagiários, né, para o escritório dele, melhorou, investiu um pouco mais na equipe e passou a passar tempo com esse filho. E quando ele tinha que ficar no escritório até mais tarde, ele mandava buscar o filho ficava com ele. Gente, em 3 meses, adivinha o que aconteceu? O menino estava usando as roupas do pai, se identificando com o pai, e até hoje está tranquilo, cara, está resolvida essa questão. Então veja que é uma coisa aprendida, há uma forte influência. E para mim tem um caso muito mais intenso, não sei se dá tempo, mas pastores tiveram um filho e era o sonho, a alegria da vida deles. Casaram virgem, fizeram tudo certinho, porque tem toda essa questão, né? Até uma leitura errada, né, dessa questão da expectativa, realidade, né? E aí o que acontece? Casaram virgem, fizeram tudo certinho, homem de Deus, mulher de Deus, tudo certinho. Nasceu o bebê. Uma irmã da igreja diz assim: pastor, eu quero cuidar dele, eu quero cuidar dessa criança, pode deixar, não precisa me pagar nada. Beleza, a criança faz 1 ano e meio, começa a manifestar comportamentos femininos. Que loucura. Será que ela nasceu desse jeito? Beleza. Quando tem uma coisa, né, desse sentido, qual é o nosso mapeamento? Qual é a nossa consulta? A gente vai ver a história do pai e da mãe. Vamos ver aqui pai e mãe, né, para se reflete alguma coisa. Tudo certinho. Mapeia daqui, investiga dali, levanta dados daqui, nada. Joelho no chão, oração e jejum. E aí Deus traz essa informação para o pastor, né, que estava acompanhando o caso. E esse pastor recebe uma direção. Fale com a babá. Pergunte a ela sobre isso. E aí eles reuniram com ela, confrontaram ela e ela entregou. O que está acontecendo com essa babá? Ela, 3 meses antes, havia perdido a filha. A filha morreu. Estava grávida, tudo, e perto do nascimento a filha morreu. Então ela não teve aquele prazer de ter a filha no colo, ter essas coisas. Então quando os pastores saíam de casa e ela ficava sozinha com o bebê, adivinha o que ela fazia? Vestia o menino de roupa de menina e chamava pelo nome de menina e tratava como uma menina. Entenderam aqui? Sim. Levando a uma influência, né? E a gente também sabe que a gente trabalha muito aqui na igreja também com o Seminário Veredas Antigas, então a gente também entende muito sobre a questão do destino e identidade. O senhor concorda então também com essa situação das palavras que são faladas para o bebê desde dentro do ventre, o pensamento que a mãe nutre, aquela velha história: eu queria uma menina, mas veio um menino, isso daí, essa carga da mãe para o bebê existe já? Pode ser um fator também que vai definir esse tipo de comportamento? Pronto, eu vou usar inclusive a ciência, né, para isso. Existe, eu vou pedir perdão, eu não lembro agora o nome do livro, mas eu vou pesquisar, mando para vocês e aí vocês colocam, né, nesse momento da nossa conversa. Já existem pesquisas científicas que comprovam isso. A vida intrauterina, ela recebe, né, informações, ela recebe muitas cargas, né, no que diz respeito ao exterior. E olha só, eu estou falando do ponto de vista científico. Eu nem vou entrar no viés espiritual aqui, porque às vezes duvida. Não, estou falando do que é um fato comprovado, né? Então já existe isso, né, sobre vida intrauterina, como ela recebe, né, essas cargas, né, essas percepções, e os pais deveriam ter muito cuidado com isso. A melhor coisa que precisa acontecer é você não gerar esse tipo de expectativa. Tem um caso que eu tratei agora, pessoa de Manaus, tá? Um aluno de Manaus foi lá, cara, Deus mudou a vida dele. Não somos nós, né, que mudamos a vida da pessoa, é Deus, é Cristo, né, que continua, né, e sempre vai ter esse poder. Mas ainda bem que existem pessoas que se disponibilizam para ser canal. Mas olha só, ele tinha um irmão, aí, segunda gravidez, adivinha qual é a expectativa? Menina. Tudo gerou em torno disso. E isso, lógico, não é o fator decisivo, determinante, mas todas essas coisas, elas vão gerando essas influências. E no aconselhamento bíblico, qual é a ideia? É você mapear isso e você desconstruir essas mentiras. E aí eu vou chegar naquela pergunta anterior que você fez. Qual é o ponto principal?
O coração do humano, segundo a Bíblia, ele funciona a partir de 3 sistemas. Ele funciona numa dinâmica, tá? Que é o que eu creio, o que eu sinto e o que eu desejo. Esses 3 sistemas, eles funcionam no nosso homem interior e eles determinam o meu comportamento. Então, quando você faz uma leitura a partir do comportamento, você está fazendo uma leitura errada, superficial, porque você precisa acessar o quê? O coração. E dentro do aconselhamento bíblico existe uma disciplina chamada ídolos do coração. Qual é a pergunta-chave? Né? Se eu pudesse assim, resumir, né, aquela sua pergunta é: Paulo, por que fazemos o que nós fazemos? Acho que essa pergunta, né, geral. Sim. E o que acontece? O Dr. David Powlison, na década de 80, ele lançou a tese dele de doutorado dentro do aconselhamento bíblico. E o que ele disse? Cara, não é o que está fora da gente, é o que está dentro. Mas a resposta dele qual que é? Eu faço o que eu faço, porque eu creio no que eu creio. Isso é muito interessante. Então, a chave e o X da questão, Igor e Moisés, é o que eu creio sobre a vida. Por exemplo, as influências intrauterinas, os traumas, os abusos, todas essas coisas, elas promovem o que para o meu coração? Que é caído, tá? Sem Cristo. Uma interpretação da vida, elas promovem aprendizado. Só que qual é a leitura final? Todo o meu ambiente, ele promove um aprendizado? Ele promove pressão social, ídolos, né? Ele promove aprendizado, ele promove muita coisa, muita informação. Mas é na subjetividade do meu coração que eu vou fazer essa leitura e definir. Por exemplo, todo mundo que é abusado sexualmente na infância, na juventude passa a viver o estilo de vida homossexual? Não. Todo mundo que tem um pai alcoólico, ele se torna alcoólico? Não. E tem estatísticas, né, sobre isso. Então veja, o ambiente ele é relevante, mas ele não é determinante. O ponto do ambiente é qual é? Qual é a informação que eu acreditei no meu coração? E a partir do momento que eu acredito em algo, isso vai influenciar o que eu sinto, isso vai influenciar o que eu desejo, e isso vai determinar o meu comportamento. Então, aqui é a chave. Por que eu estou trazendo essas bases? Porque você pode aplicar em qualquer tipo de dinâmica. Drogas, né, homossexualidade, masturbação, pornografia, qualquer tipo de distúrbio, né, da sexualidade, você pode aplicar nesse contexto. E fora, né, da dinâmica de distúrbios da sexualidade. Qual é o nosso alvo? Qual é o alvo do Evangelho? A renovação da nossa mente, né? A transformação da nossa maneira de interpretar a vida. E um dos exemplos que eu acho muito interessante, né, de tratar isso é de um caso real também que eu tive lá, que é um rapaz, né, que quando ele dava o testemunho dele, parecia que ele estava se vangloriando, sabe? Então todas as mulheres que ele conquistou, sabe quando o cara fala assim? Eu disse, cara, interessante você falar isso. Bora mudar a lente, porque você está usando uma lente humanista, né, para fazer essa leitura. Sim. Bora trocar a lente? Bora botar uma nova lente agora. Cristo, tá? O nome dessa lente é Cristo. Olha para essa estante aí de troféus. O que você está vendo aí? Ó, tá vendo? Essa nova lente já está dizendo algo. Ó. Isso não é para sua glória, isso é para sua vergonha. Isso aqui não é para o seu louvor, isso é para sua condenação. Isso aqui, gente, foi fruto da sua incapacidade de amar. Isso não deveria ser algo que você se orgulhasse. Então, quando o camarada muda a interpretação, isso afeta profundamente os afetos. O que aconteceu? Ele nunca mais, né, se vangloriou daquelas questões. Na verdade, quando vinham as lembranças, ele se entristecia, né, gerando um arrependimento verdadeiro, né, no coração dele. E isso foi influenciando os seus afetos, né, os seus desejos e, adivinha, no final das contas, o comportamento. Então, o nosso alvo é esse, né, identificar as mentiras que a pessoa acredita, sim, as coisas que fizeram com elas, as coisas que ela fez, o que ela fez com tudo isso, o tipo de adoração que ele oferece a Deus, para que nós possamos realinhar isso e direcionar aquele coração para uma verdadeira espiritualidade. E a minha pergunta, pastor, também já pegando essa questão que o senhor deu de exemplo de você usar uma outra lente,
eu queria abordar, como a gente tem falado bastante aqui, como o senhor falou, da questão científica, da questão que existem fatores ali que corroboram para que tudo isso esteja acontecendo à nossa volta, as influências que nós estamos sofrendo. Mas o que eu quero abordar nesse ponto é a questão espiritual. Quando o senhor falou que todo esse processo, né, eu acompanho bastante essa questão histórica também, começou lá com os homens, desestruturou, desconstruiu aquele homem valoroso, aquele homem envolvido pela sua hombridade, pelo que ele foi ensinado. Não o homem machista, mas o homem bíblico, leal, o homem bíblico, o homem digno. Né? Esse homem foi desconstruído, esse homem foi destruído. Sim. Aí quando o senhor abordou também no período dos anos 60, com a liberação sexual e tudo, que existia aquele lema famoso, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? As mulheres também foram destruídas por esse período. E agora as nossas crianças são alvo de algo que está sendo articulado para destruir, para nos destruir, enquanto imagem e semelhança do Deus vivo. Quem é esse inimigo? Excelente pergunta. Acho que assim, desde Gênesis 3 está revelado, né? A partir do momento que você considera que Deus não é suficiente e você se volta para a criação, ou seja, você quer o Éden, mas você não quer Cristo, você tem 3 elementos, né, que vão alimentar o seu coração com toda essa dinâmica. Qual é a base bíblica? Efésios capítulo 3, né, Efésios capítulo 2, né, versículos 1 até o 3. Né? Ali você vai ver que é o diabo, ali você vai ver que é o sistema do mundo, e o terceiro é o pecado, né? A carne, né, inclinada para a questão do pecado. Esses são os 3 inimigos. Então, há um mundo, há uma mentalidade, né, no mundo que é contrária, né, à vontade de Deus. Então, a cosmovisão humanista, né, ela foi levantada para se opor realmente à cosmovisão bíblica. Se vocês quiserem informações sobre isso, mais técnicas, vocês podem ler um livro chamado Libido Dominandi. A revolução sexual, de fato, ela não começou na década de 60, ela foi normatizada. Mas a revolução sexual começou em 1776. Então, todos esses eventos, eles vêm de forma intencional para promover o que a gente vê hoje. Esse livro ele traz evento por evento, né, como isso aconteceu. É um livro assim, bem tranquilo de ler, né? São 850 páginas. Tijolão. É um tijolão. Mas sabe, a base, Moisés, é essa. É um sistema de mentira. Qual é a arma de Satanás? Mentira. Olha, seu corpo, suas regras. Mentira. Eu não criei o meu corpo, eu recebi ele como um dom e uma dádiva. Então, peraí, se eu recebi, eu não sou dono, eu sou mordomo. A minha vida eu não criei, a minha vida eu recebi. Concorda ou não? Perfeito. Então, se eu recebi, ela pertence a alguém. Então, eu preciso prestar contas da minha vida com alguém. Então, só que assim, há uma massificação. Você é o protagonista da sua vida. Mentira. Faça o que tu queres. Faz o que tu queres, que é o lema do telema, né? Que é o satanismo. Então, faz o que tu queres, né? Essa é a lei. Esse é o amor. Mentira. É justamente essa dinâmica. Se eu faço o que eu quero do meu coração, eu vou cometer injustiças, tá? Mas o sistema e a base é esse sistema de mentiras. Satanás como síndico, né, governando, né, esse sistema de mentiras, e uma natureza caída. Essa natureza caída, Moisés, ela precisa de Cristo. Eu não consigo falar de redenção, de transformação, de mudança, sem Cristo. Porque Cristo é aquele que vai trazer paz para os meus desejos. Cristo é aquele que vai trazer ordem para a minha vida, né, para a minha sexualidade. Cristo é aquele que vai alinhar, remover as mentiras, né, desse sistema de mundo, de Satanás, para que eu possa me voltar para ele, né, em todo sentido. Mas é daqui que saem todas as coisas. Então, o alvo qual que é? É olhar para Cristo, me deleitar em Cristo, né, me alimentar de Cristo, desejar estar unido a Cristo e caminhar em Cristo.
Lá no Pure Life, gente, nós não temos, nós não oferecemos um método. Todo mundo, Igor e Moisés, que me procura, sabe o que eles querem? Um método. Eles não querem Cristo. Sabe quem que eles querem? Eles querem o casamento de volta, que é bom, mas pelo motivo errado, não está correto. Eles querem se livrar das consequências do pecado. Eles querem, né, lidar com essas questões, mas eles não querem Cristo. Qual que é a nossa proposta no Pure Life? Eu disse, cara, eu não tenho um método para você. Eu tenho uma vida. O que a gente tem para oferecer para você? Uma proposta simples. Você oferece a sua vida, antiga, sem sentido e inútil, cheia de pecado e de egoísmo, de orgulho e de justiça própria. E essa vida ela vai ser crucificada com Cristo. E aí, a partir do sepultamento dessa antiga vida por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus na união com Ele, o que vai acontecer? Vai surgir uma nova vida. Né? Como diz Gálatas, né? 2:20, já estou crucificado com Cristo. E agora, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Esse é o grande ponto. A gente oferece essa mudança de vida. É isso que vai fazer a diferença. Amém. A gente está pelo horário, né? O pastor Paulo já tem outro compromisso. A gente precisa continuar essa conversa porque ainda tem uma profundidade nesse assunto. Mas a última pergunta, e só com uma resposta. Existe a possibilidade, então, de para os cristãos serem livres da pornografia, da homossexualidade, do adultério? Existe essa possibilidade? Sim. Em Cristo. A nossa união genuína e verdadeira com Cristo vai gerar rendição e principalmente mudança de natureza. Sim. A natureza caída, ela se torna uma nova natureza, eu ganho um novo coração, eu ganho uma nova intenção e eu me dirijo. Em Cristo. Sim. É possível. E como que a gente faz para entrar em contato com o Ministério Pure Life, para lhe encontrar também nas redes sociais, conhecer mais um pouco do material? Tem um site, Instagram, deixa aí que pra gente poder compartilhar. Qual é o site do Pure Life? Então, nosso site eu vou falar, não em inglês. Sim, ali, né? Pure Life Ministries Brasil.org. Sim. PureLifeMinistriesBrasil.org e no Instagram é Pure Life Ministries Brasil. Né? Então você pode, a partir, né, desses dois canais, no site ter contato com os nossos programas, né, residencial e à distância. Sim. E no Instagram você pode acompanhar as nossas movimentações, as nossas agendas e você pode fazer perguntas, né? Você pode entrar em contato conosco. E tem outra agenda para voltar aqui em Manaus, pastor? Para ministrar esses cursos também? Como é que tá essa agenda? A gente também, né? A gente está conhecendo agora o ministério. Sim. Como que faz para levar esse curso para as igrejas? É lá pelo site também? Na verdade, vocês podem entrar em contato. Posso dar o meu WhatsApp claro. Aqui? Meu WhatsApp é 61 995661936. Mas depende do povo de Manaus, né? Sim. Por exemplo, eu sou professor, né, da pós-graduação, né, com o pastor Rubem Brito, né, da CEBI. Então, se nós fecharmos rapidamente, né, essas turmas, né, que estão aí disponíveis, nós vamos estar de volta e vai ser muito legal a gente retomar, né, essa conversa. Com certeza. Mas também, muitos pastores e líderes nos convidam, né, para conferências, congressos, né, seminários, onde nós fazemos uma imersão na igreja, né, e trabalhamos esse assunto, como está acontecendo esse final de semana. Para homens e mulheres, né? Homens, mulheres e jovens. Okay. Né? A partir de 12 anos, com os pais, é interessante eles participarem. Entendi. Então é só convidar que vai ser uma alegria servir vocês. Então, pelo podcast, o senhor já está convidado. Então, próxima vez que eu estiver em Manaus, a gente quer aprofundar mais essa conversa. E para os nossos participantes, a gente sempre dá uma lembrança, tá, pastor? Isso daqui é uma caneca. Acho que o senhor, como bom pastor, deve gostar de tomar um café, né? Então tem uma caneca para quando o senhor tomar. De repente, aquele açaí. É verdade. Nossa, o açaí. Faz falta lá em Brasília. Né? Queremos agradecer penhoradamente, pastor Paulo, o senhor ter se disponibilizado a trazer toda essa informação para nós aqui. Né? Nosso público está percebendo que existe toda uma seriedade por trás disso, que nós precisamos mergulhar, buscar. Porque existem pessoas, assim como o senhor, como o pastor Brito, como a sua esposa, que tem se disponibilizado a ajudar pessoas. Amém. Né? E trazer para a presença do Senhor, como o senhor acabou de dizer, Jesus é a solução. Né? Então, muito obrigado por ter estado todo esse tempo conosco.
Gente, obrigado por vocês estarem nos acompanhando, estarem conosco. Assistam, compartilhem, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like aí, que o povo tem deixado. Não tem deixado like. Não. O pessoal tem que. A gente vai orar pra internet queimar, pra quem não deixar like, tá? Mas obrigado também, você que tá nos assistindo, nos acompanhando. A gente tá muito ansioso por um segundo episódio desse, né? Mas a gente não fez nem metade das perguntas e acredito também que quem tá nos assistindo tem muitas dúvidas, muitas coisas a serem esclarecidas. Mas então nos acompanhe que com certeza, tá? Pastor Paulo vai estar aqui de novo em Manaus e ele vai estar aqui pra gente continuar. A gente também agradece também o pastor Rubem pela presença, também pela agenda, né, que ele disponibilizou aqui. E é isso, a gente vai continuar nosso trabalho pra gente trazer sempre informação também. Amém, muito bem, muito bem. É isso, gente. Então, tchau, gente. Obrigado, até a próxima, compartilhe. E aí...